Bom, por que que os 30 anos assustam tanto assim? Será que é só por fatores culturais, sociais ou tem mais por trás disso? No vídeo de hoje, vamos falar a respeito disso e o que que isso tem a ver com a abertura desse canal. Quando a gente para olhar um pouco do desenvolvimento humano, né, no ciclo da vida, a gente percebe que há uma mudança muito significativa no sentido cognitivo e biológico por volta dos 25 a 30 anos. Não é possível fazer um marco muito claro de quando essa mudança necessariamente acontece, porque cada corpo é único, tem fatores culturais, biológicos, então sociais também, mas a faixa de 25 a 30 anos é definitiva para uma mudança muito específica. Por exemplo, antes disso, nascem mais células do que morrem, por isso que o metabolismo é mais rápido, por isso que a pele é diferente, a memória. Depois disso, não. Depois disso, o número de células que nascem e morrem ficam equilibradas. Por isso que o metabolismo, né, passa por uma alteração, a memória passa por uma alteração. E aí, claro, né, mais pra frente, o número de células que vão nascer vai ser bem menor do que as que morrem. Então, vem um envelhecimento mais evidente. Mas vamos nos atentar aqui na faixa dos 30 anos. Outra mudança que acontece é a maturação completa do nosso cérebro. Ele realmente se desenvolve, se forma completamente por volta dos 25 anos. Então, a nossa percepção sobre as coisas nessa faixa etária também muda muito. Inclusive, sobre a percepção da passagem do tempo. Antes, vocês já perceberam que por volta dos 20 anos a gente tem uma sensação de que temos tempo infinito, né? Então, ainda tem tempo, ainda sou jovem, deixa pra amanhã, deixa pra depois, e a vida vai acontecendo. E com os 30 anos, não, a gente começa a perceber que realmente a vida está acontecendo e que a gente está passando por ela e que os 20 já se foram e que na verdade a percepção do tempo não é tão infinita quanto parecia antes. Então perceber tudo isso também causa um choque de realidade que até então não havia acontecido. E aí você soma sobre isso um fator que está acontecendo nessa faixa etária também, que é a busca por se encontrar na vida e se estabilizar nessa vida, tanto no sentido profissional, financeiro, né, material, talvez espiritual para quem é, mas enfim, é como se aos 30 anos a gente tivesse que estar prontos. Então, coloca aí nesse jogo a comparação com as pessoas da internet, que claro, né, a gente já sabe que filtram bastante o que vai ser colocado ali para parecer sempre mais, sempre melhor, sempre mais brilhoso, mais interessante. E a gente compara aquilo ali com a nossa realidade que não é tão incrível assim. Então, sob a comparação geracional, que a gente percebe que pessoas de 30 anos antigamente já tinham sua vida feita, né, gente? Acho que já era até avô, tô brincando. Mas já tava num avanço ali tão diferente de nós, e às vezes a gente não leva em consideração por que que hoje é diferente, né? O que que aconteceu culturalmente, economicamente. A gente só vê que a gente não tá conseguindo seguir no mesmo ritmo. Então isso também causa um peso muito grande. E talvez até cause cobranças da própria família sobre aquela pessoa de 30 anos que ainda não tem um carro próprio, a casa própria, a família estável, o trabalho, né, dos sonhos. Então tudo isso soma mais ainda essa cobrança que naturalmente já vai estar acontecendo. Fato é que quando a gente olha através da lupa da psicologia, com um pouquinho mais de atenção, a gente percebe que as pessoas nessas faixas etárias estão buscando o seu pertencimento social, estão buscando se estabilizar, como eu já falei. Mas uma coisa que a gente ignora muito é que muitas dessas pessoas estão buscando fazer isso sem querer que algo em troca seja cobrado, sem querer fazer o esforço necessário para que isso aconteça, sabe? Então, querer aquele reconhecimento profissional sem se esforçar para isso, querer ter aquele relacionamento incrível sem construir ele antes, basicamente querer ter ganhos sem sacrifícios. E por muito tempo eu também fui assim. Por muito tempo eu vivi aquela fantasia de que em algum momento algo incrível iria acontecer, mágico, que mudaria a vida, que traria, sabe assim, coisas surpreendentes. E isso eu continuava fazendo diariamente as mesmas coisas. Então acontece que os 20 passam, os 30 vão se aproximando e nada nunca acontece. A exemplo disso, né, é esse canal. Desde os 18 anos, eu já idealizo abrir um canal para compartilhar os meus insights, os meus interesses, mas lá naquela época, as meninas abriam os canais para falar mais sobre maquiagem, sobre moda, sobre esse universo feminino, que convenhamos não tem habilidade nenhuma, mas acaba que tem espaço para todo mundo, só que eu usava essa diferença como uma desculpa de não há espaço para mim, não é interessante o que eu quero fazer. Hoje eu tenho 29 anos, inclusive completei na última quarta-feira. Hoje eu estou gravando numa quarta também, né, na quarta do dia 14. Então hoje eu tenho 29 anos, não tenho 30 ainda, mas eles estão batendo na porta. Lembra que eu te falei da faixa etária dos 25 aos 30? Pois é, então essa faixa etária tá aí presente há um tempinho, eu já estou lidando com as consequências das cobranças, de querer resultados sem ter feito nada. E essas cobranças são puramente internas, tá? Então eu simplesmente abri mão dessa vontade que eu tinha, fui fazer algo mais tradicional, entrei na faculdade, me formei, atuei, né, me formei em psicologia, atuei em RH, não me identifiquei, fui para a área clínica, a qual estou até hoje.
conheci uma pessoa maravilhosa, me casei com ele e hoje estamos esperando o nosso primeiro filho. Então, quando eu comecei a observar todas essas mudanças que foram acontecendo na minha vida, e principalmente essa mudança agora com a maternidade, né, de precisar construir algo para alguém, precisar auxiliar esse ser humano a se tornar íntegro, realizado, autêntico, corajoso, eu percebi que para fazer tudo isso, eu preciso ser essa pessoa. Então, respondendo a pergunta do início, o que tudo isso tem a ver com a abertura desse canal, é que eu desisti de esperar as coisas acontecerem sem sacrifício, né? Então, Eu tô aqui morrendo de vergonha. Eu estou aqui. Queria me sabotar antes disso, porque o penteado não saiu como eu queria. A gente sempre acha desculpa, né? inclusive, eu estou na clínica e estou no horário livre, né? Então, não é um cenário fixo aqui atrás, é simplesmente o espaço que foi possível, no momento que foi possível, fazer a gravação desse vídeo. Então, eu estou fazendo isso por mim, que cansou de esperar a vida acontecer como mágica e decidiu ser a pessoa que vai atrás dessa transformação. Estou fazendo isso pela Julie dos 18 anos, pela Julie que vai fazer 30 anos e pelo meu bebê. Então, se por esse motivo esse vídeo chegou até você e você permaneceu até aqui, saiba que é isso que você pode esperar desse canal. Diálogos conscientes, com alguns insights e ética profissional. Aqui a gente vai trabalhar sobre o desenvolvimento humano, vou trazer questões sobre a psicologia também, que possam agregar nesse desenvolvimento. E eu fico muito grata se você chegou até aqui. E se chegou, por favor, coloque nos comentários qual é a mudança que você deseja fazer antes dos 30 ou agora com os 30 chegando na sua porta.